que Jesus realmente ensinou? Ao longo dos séculos, Jesus foi apresentado de muitas formas: juiz severo, fundador de religião, revolucionário político, mestre moral, figura mística distante da realidade humana. Grande parte dessas imagens nasceu mais da tradição, da arte medieval, do medo ou do poder institucional do que dos próprios evangelhos. Para compreender o que Jesus realmente ensinou, é necessário voltar ao seu contexto histórico, ouvir suas palavras com atenção e separar o texto bíblico das interpretações acumuladas ao longo do tempo. Jesus não surgiu em um vácuo religioso. Ele viveu em uma Palestina dominada por Roma, marcada por opressão econômica, violência militar e profunda expectativa messiânica. Muitos aguardavam um libertador armado, um rei político que derrotaria os romanos. No entanto, Jesus frustrou essas expectativas. Seu ensino não se concentrou na tomada do poder, mas na transformação interior e social a partir do reino de Deus. O centro da mensagem de Jesus não foi o inferno, nem regras religiosas, nem prosperidade material. Foi o reino de Deus. Mas esse reino não era um território geográfico nem um sistema político convencional. Jesus ensinou que o reino de Deus já estava próximo, acessível, presente entre as pessoas. Ele não apontava para um futuro distante apenas, mas para uma realidade que começava agora, na maneira como as pessoas se relacionavam com Deus, com o próximo e consigo mesmas. Ao falar do reino, Jesus subverteu valores. Ele declarou bem-aventurados os pobres, os mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça. Isso contrariava tanto a lógica religiosa quanto a lógica social de seu tempo. Jesus não glorificou a miséria, mas revelou que Deus não está alinhado com os poderosos que oprimem, e sim com os vulneráveis que confiam. Seu ensino desloca o eixo da fé do mérito para a graça. Jesus também confrontou diretamente o legalismo religioso. Ele não rejeitou a lei judaica, mas criticou seu uso como instrumento de controle, exclusão e hipocrisia. Repetidas vezes, denunciou líderes religiosos que conheciam as Escrituras, mas não praticavam misericórdia. Para Jesus, o sábado existia para o ser humano, não o ser humano para o sábado. A religião, quando perde o amor, torna-se um peso insuportável. Um dos aspectos mais revolucionários do ensino de Jesus foi sua compreensão de Deus. Ele apresentou Deus não como um tirano distante, mas como o Pai. Essa linguagem não era apenas poética, era profundamente transformadora. Ao chamar Deus de Pai, Jesus rompeu com a ideia de uma divindade acessível apenas por rituais complexos e intermediários religiosos. Ele ensinou que Deus se aproxima, escuta, acolhe e perdoa. O perdão, aliás, ocupa um lugar central em tudo que Jesus ensinou. Ele perdoou pecadores públicos, escandalizou líderes religiosos e ensinou que quem foi perdoado deve perdoar. Para Jesus, o perdão não era fraqueza, mas libertação. Ele sabia que o ódio aprisiona mais quem o carrega do que quem o recebe. Seu chamado ao perdão não ignora a injustiça, mas rompe o ciclo da violência. Outro ponto frequentemente distorcido é o uso que Jesus fez de imagens de juízo, como a Geena. Ele não descreveu um inferno medieval de tortura eterna e detalhada. Usou imagens conhecidas do seu tempo para falar de consequência, responsabilidade e escolhas. O foco não estava em assustar, mas em alertar. Jesus falava de caminhos que levam à vida e caminhos que levam à destruição, sempre convidando à mudança. Jesus também ensinou por meio de parábolas, histórias simples carregadas de significado profundo. Nessas narrativas, os heróis raramente eram os religiosos exemplares. Muitas vezes, eram samaritanos, pais misericordiosos, trabalhadores improváveis. Com isso, Jesus ensinava que Deus age fora dos limites que a religião impõe e que a graça não segue a lógica do merecimento humano. No campo ético, Jesus foi radical. Ele não se contentou com uma moral externa. Disse que o ódio já é uma forma de assassinato, que o desprezo já é adultério no coração, que o amor deve alcançar até os inimigos. Esse ensino não é um código moral inalcançável, mas um convite à transformação interior. Jesus não buscava comportamento ajustado, mas corações renovados. Ao mesmo tempo, Jesus não pregou uma espiritualidade alienada da realidade. Ele se preocupou com fome,
doença, exclusão e injustiça. Tocou leprosos, comeu com marginalizados, defendeu mulheres, acolheu crianças. Seu ensino sempre se materializou em ações concretas. Para Jesus, amar a Deus e amar o próximo eram inseparáveis. Outro equívoco comum é imaginar que Jesus veio fundar uma religião nos moldes institucionais que surgiram séculos depois. Ele não criou templos, hierarquias complexas ou sistemas dogmáticos fechados. Chamou pessoas para segui-lo, aprender com ele e viver como ele viveu. Seu convite não era aceite um sistema, mas siga-me. Jesus também ensinou sobre fé, mas não como crença cega. Fé, para ele, era confiança. Confiar em Deus mesmo em meio à insegurança, confiar no cuidado divino mais do que na ansiedade pelo amanhã. Por isso, ensinou que a preocupação excessiva não acrescenta um dia sequer à vida. Sua mensagem não ignora o sofrimento, mas oferece um eixo de estabilidade interior. Por fim, Jesus ensinou com a própria vida. Seus atos confirmavam suas palavras. Ele não apenas falou sobre amor sacrificial, mas viveu esse amor até as últimas consequências. Sua morte não foi um acidente, mas o resultado de um confronto entre o reino que ele anunciava e os sistemas religiosos e políticos que se sentiam ameaçados. Perguntar o que Jesus realmente ensinou é, portanto, mais do que um exercício intelectual. É um convite à honestidade espiritual. Significa permitir que o texto bíblico fale antes da tradição, que o contexto esclareça o sentido e que a mensagem confronte nossas certezas. Jesus ensinou sobre um Deus próximo, um reino acessível, uma fé vivida, uma ética radical, uma graça desconcertante e uma esperança que não depende das circunstâncias. Ele não prometeu uma vida sem dor, mas uma vida com sentido. Não ofereceu respostas simples, mas um caminho. E esse caminho continua desafiador, libertador e profundamente atual.